Audiolivro Lunáticos numa improvável candidatura. Autor Luciano Santana. Lançamento da editora Wiclap, janeiro de 2022. Todos os direitos reservados ao autor. Dedicado aos brasileiros esquecidos no fundo da caverna da pobreza e da ignorância, que esta leitura possa representar o grito de todos os que se sentem excluídos, que possa dar voz aos anseios dos mais oprimidos, que seja um alento e também uma chama de esperança de que dias melhores virão. Meus sinceros agradecimentos a todos os moradores da zona rural de Coimbra, Minas Gerais. Especialmente aos do Córrego da Taboa, que me contaram divertidíssimas histórias que me inspiraram a escrever este livro. Agradeço também aos amigos e familiares pelo incentivo e pela força de sempre. Vocês representam o meu porto seguro e a minha base sólida, sobre a qual fixei meus alicerces. Citação. Não gostava de nada. Vai ver, eu estava com medo. É isso. Eu tinha medo. Eu queria ficar sozinho num quarto com a janela fechada. Fiquei curtindo essa ideia. Eu era um trambolho. Eu era um lunático. Charles Bukowski. Prefácio. A história que lhe conto agora é a saga de dois amigos que se unem por conta de um sonho. Transformar a vida das pessoas da comunidade onde moram, tornando-a mais digna e humana. Bom, até aí nada demais, não é mesmo? Mas se eu lhe adiantar que para atingir seus nobres objetivos, estes dois homens simples e pacatos resolvem entrar para a vida pública e se candidatar ao mais alto cargo do seu município, prefeito e vice, respectivamente. Bom, agora a coisa começa a mudar de figura. Pois são vários os percalços a serem percorridos. Para começar, eles não têm sequer um vintém para investir em sua campanha. Não tem um partido político e muito menos o apoio de uma base partidária, além de serem rotulados como lunáticos pela classe política ali representada. Ao que tudo indicava, tudo conspirava contra eles, mas nossos intrépidos heróis jamais desistiram de encarar esta jornada. Se eles lograram êxito ou não em sua epopeia, aí é o que vamos ver de agora em diante. Para melhor entender o contexto desta trajetória de nossos inusitados sonhadores, é preciso localizar o pequeno universo em que vivem estes personagens. Lembro-me uma vez de ter lido Os Sertões de Euclides da Cunha, em que já em suas preliminares percorria um voo panorâmico, por assim dizer, descrevendo desde o Planalto Central, até os litorais do Sul, percorrendo toda a vastidão geográfica até finalmente adentrar as portas do sertão. Vou tentar fazer algo parecido, mas voando, ao contrário, desde a microrregião rural até os entornos da zona da Mata Mineira. É claro que não com tamanha competência como nosso grande autor. Mas apenas usurpar desta ideia para que você se localize nesta pequena, grande odisseia. Bem ao estilo de Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Ou até mesmo Jaques e seu amo de Milan Kundera. Enfim. Das aventuras e desventuras de nossos sonhadores e determinados senhores, as seclas do infortúnio, vítimas do desprezo e do descaso de nossas autoridades, assim como muitos que conhecemos mundo afora. Na zona rural de Coimbra, Minas Gerais, há uma pequena comunidade denominada de Córrego da Taboa. Fica na divisa com o município de São Geraldo. Fazendo parte do entorno da serra, próximo ao distrito de Monte Celeste, numa majestosa cadeia de montanhas que fazem parte de um braço da Serra da Mantiqueira. Do alto desta Serra de São Geraldo ainda existe um mirante, antiga estação às margens da ferrovia onde outrora foram ponto de parada e abastecimento das antigas máquinas a vapor. As composições vinham serpenteando as montanhas até vencerem os 300 metros de altitude que separam a cidade do topo da cordilheira. A cidade de Coimbra está então cravada no alto desta serra, ao sul bem mais abaixo, se estende a zona da Mata Mineira, até o chamado Campo das Vertentes. Também é considerada como um marco geográfico de mudança das bacias hidrográficas, entre o Rio Doce e o Rio Paraíba do Sul. O clima é tão agradável que antigamente havia uma placa bem na entrada da cidade com os seguintes dizeres: Bem-vindo a Coimbra, o melhor clima do mundo. Sinopse. Romance de ficção inspirado em Dom Quixote de Miguel de Cervantes.
1547 a 1616, que narra a saga de dois homens do campo, de vida simples e pacata, que decidem entrar para a disputa política em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Sem dinheiro e sem carro. Os amigos percorrem de charrete um longo e tortuoso percurso pelas fazendas e comunidades rurais até enfim chegarem à cidade. Aonde vão se deparar com um forte adversário com uma campanha bem mais rica e poderosa. Entre aventuras e desventuras. Sucessos e fracassos. Nossos protagonistas vão viver experiências marcantes e profundas que nos levam à reflexão da luta de poder entre as classes sociais. Do descaso das autoridades frente aos menos favorecidos com uma pegada filosófica inspirada no mito da caverna, de Platão 428 a 448 a.C. Acima de tudo é uma história de superação, de inclusão social e de mobilização de uma comunidade em torno de uma causa justa. A narrativa em forma de sátira, às vezes com elementos de paródia, relata a luta travada entre oposição e situação sem, contudo, definir se são partidos de esquerda ou de direita. O foco aqui é simplesmente a disputa de poder e principalmente a postura dos eleitores que tomam partido para o lado A ou para o lado B. Situação muito peculiar observada nas menores cidades do interior. Todos os personagens e partidos são fictícios e hipotéticos sem qualquer relação com a vida real. A grande mensagem narrada neste livro é a do poder de mobilização das classes menos favorecidas. Mostrando a inclusão social e a possibilidade de se organizarem politicamente e lutar pelos seus direitos. Como o próprio livro narra com ironia e irreverência. Se eles vão ganhar ou não as eleições pouco importa aqui. O que realmente será destacado é a mobilização, é a mudança de atitude, a organização em coletividade, enfim, uma história de superação e mudança de paradigmas. Como todo romance teremos ainda como pano de fundo uma história de amor platônico, marcada por muitas trapalhadas e investidas desastrosas pelo nosso personagem principal ao tentar uma aproximação de sua amada. Estará presente também a figura de um perverso vilão que não medirá esforços para atrapalhar os planos de nossos audazes andarilhos e sua jornada épica rumo à disputa do mais alto cargo do município. Em suma, será uma campanha do Tostão contra o milhão, caberá ao leitor imaginar se a disputa será vencida ou não. O livro terá uma leitura leve e sadia. Sem emprego de palavras de baixo calão. Sem obscenidades, respeitando qualquer tipo de posicionamento político. Sem distinção de cor, raça, gênero, religião e orientação sexual, uma literatura indicada para toda a família, ler, refletir e, acima de tudo, se divertir. Capítulo 1. Jorge era um sujeito simples, trabalhador e honesto, morava numa pequena propriedade de onde provinha seu sustento com a retirada do leite e da venda de algumas reses. Vez ou outra ganhava algum dinheiro negociando eucaliptos ou de alguma safra da vez, como tomate, milho, ou até mesmo de algumas hortaliças que cultivava em seu terreno. Não era casado. Não possuía filhos e morava com o seu velho pai que pouco podia auxiliá-lo em suas tarefas diárias, pois passava a maior parte do tempo em sua varanda, deitado na rede e ouvindo seu rádio. Merecido de fato, já que o velho lutou por anos fazendo o mesmo que Jorge, retirando da terra com seu suor o sustento da família e o sagrado pão nosso de cada dia. Senhor Antônio era o nome do velho. Homem distinto e honrado que ganhou ainda na juventude a alcunha de Tonho da Lua. Por conta do personagem da novela Mulheres de Areia, de 1973, no qual este personagem era interpretado pelo talentoso ator Gianfrancesco Guarnieri. Jorge por sua vez herdara o mesmo apelido do pai como era o costume da região, só que perdera o Tonho, e ficou somente conhecido como Jorge da Lua. O rádio era a principal fonte de informações que ambos recebiam ali na roça, embora tivessem uma televisão com antena parabólica instalada. Talvez pelo fato da liberdade de movimentos, de poder trabalhar e ouvir, sem necessariamente ter que ficar sentado na frente da tela, como ocorre com a TV. Assim o rádio era ligado logo pela manhã e só era desligado à noite, após o jantar. Foi numa noite destas em que pai e filho jantavam à mesa.
que, ouvindo rádio, um trecho do discurso do senador Cristóvão Buarque retransmitido na Voz do Brasil despertou a grande guinada na vida simples e pacata de nosso intrépido agricultor. Neste referido pronunciamento, o político falava de sua visão de milhões de brasileiros prisioneiros da ignorância e da miséria, ilustrando sua fala com o exemplo nobre dos políticos da Tailândia, que decidiram utilizar-se de todos os recursos possíveis e impossíveis para resgatar aqueles 12 meninos que ficaram presos numa caverna em 2018. Quando a moral decide. Quando a política quer e as técnicas existem. A gente consegue até um milagre de tirar 12 meninos e um adulto das profundezas de uma caverna geológica, e não consegue tirar porque não nos sentimos constrangidos moralmente. Não usamos, portanto, a força política para manipular. Manejar as técnicas que permitiriam tirar milhões de brasileiros. Não de repente. Não em poucas horas. Não transmitidos pela televisão. Ao longo de alguns anos ou décadas. Mas tirar os brasileiros pobres da caverna da pobreza. Onde falta oxigênio na hora que precisa, onde falta educação que precisa todos os dias, onde falta comida como faltava para os meninos da caverna também. Os pobres vivem numa caverna, tão insalubre, tão terrível quanto aquela da Tailândia. Falta um querer politicamente e para isso, falta uma indignação moral neste país. Dizia o senador em seu discurso. Aquelas palavras ouvidas pelo rádio provocaram um verdadeiro start na cabeça de Jorge, que a partir daquele instante, portanto, decidiu mobilizar politicamente e ativamente para ajudar as pessoas das comunidades rurais e dos pobres da sua cidade. Larga de ser bobo, Jorge, como é que você vai entrar na política se não tem dinheiro nem para cair morto? Você acha que esses homens que estão lá na prefeitura vão querer largar as tetas gordas? A gente que não cuida do nosso sustento aqui na lida diária para ver onde vai parar. Político, meu filho, é uma raça de gente exploradora que só aparece aqui de 4 em 4 anos para pedir nosso voto. Depois disso, dão uma banana pra gente. Debaixo deste sol, sobre este chão que a gente pisa, só Deus é por nós. Eu sei, meu pai, o senhor tem toda a razão. Mas você acabou de ouvir aqui no rádio, junto comigo, o senador falando que a gente pode mudar o país, basta querer, vontade política e determinação para isso. Já que eles não fazem nada pela gente, porque um de nós não se candidata e tenta mudar, reverter esta situação? Eu me proponho a representar essa gente toda, os excluídos e abandonados no fundo da caverna, assim como eu e o senhor. Antigamente na escola, faz muito tempo eu me lembro. Uma vez uma professora ensinou este negócio aí de mito da caverna. Era um filósofo chamado Platão que falou de um povo antigo que vivia dentro da caverna escura, que só via uma frestinha de luz que entrava por um buraco. Então aquela luz fraquinha projetava umas sombras na parede desta caverna. As pessoas que ali viviam achavam que aquelas formas sombreadas representavam a mais pura realidade. Se eles viessem para fora e abrissem os olhos à luz do sol, a realidade aqui fora ofuscaria as vistas deles porque eles não estavam acostumados em ver as coisas com tanta luz. Este povo daqui da Taboa é mais ou menos assim, meu filho. Se você aparecer de uma hora para outra com estas ideias suas, eles vão te julgar como louco e não te darão a menor confiança. Vai ser muita luz para aqueles olhinhos deles. Eu já pensei nisto, meu pai. Mas se alguém não fizer nada, vamos passar a vida toda presos nessa caverna pensando que eles estão com a razão e nós é que somos os culpados por termos nascidos na pobreza e na ignorância. Eu acho que está mais do que na hora de alguém tentar fazer alguma coisa. Te desejo boa sorte, meu filho, mas já te aviso que a sua empreitada não será nada fácil. Francisco era o vizinho mais próximo de Jorge, menos afortunado e com poucas condições, ganhava seu sustento prestando serviços diversos para as propriedades do córrego da Taboa e proximidades. Chico, como era chamado, topava qualquer parada, desde ajudante de pedreiro até consertador de cerca. Tudo que viesse era bem-vindo. Era casado com Cleonice e possuía 2 filhas pequenas, uma com 9 anos e outra com 12. Antes das meninas nascerem, Chico fumava muito, ganhando assim o apelido de Chico Dragão.
Mas largou o vício quando sua esposa estava para ganhar a filha mais nova e os médicos alertaram que poderia haver complicações no parto. Sendo assim, fez uma promessa para São Sebastião, seu santo protetor, que se tudo ocorresse bem e a menina e mãe não sofressem nada, deixaria de fumar o resto de sua vida. Como as previsões não se cumpriram, Chico nunca mais pôs um cigarro na boca, mas o apelido continua até hoje. Jorge contratou o Chico para ajudar a consertar a cerca da sua propriedade, pois alguns bois estavam fugindo para a estrada em determinado ponto, correndo o risco de provocar algum acidente. Assim, enquanto os dois trabalhavam na manutenção dos arames nas estacas, Jorge começa sua abordagem política conforme havia decidido na noite anterior. Capítulo 2. Eu ouvi sim, Chico. O senador falou que se nós não fizermos nada para mudar esta situação, vamos manter milhões de brasileiros presos nas profundezas da caverna, condenados à pobreza e à miséria. Mas você acabou de falar que tinha 12 meninos na caverna, Jorge? Lá na Cinelândia? Como é que vai caber este tanto de brasileiros dentro dela? Pobre quando junta só dá problema. Deus que me livra e guarde. Tailândia, Chico, você não entendeu nada. O senador usou o exemplo da caverna para falar da situação que a gente está vivendo, por isto eu quero me candidatar, entendeu? Ah, bom. Agora eu entendi. Você vai passar uns dias na caverna para depois chamar as autoridades e falar que nós estamos precisando de muita ajuda. Eu sei de uma, bem ali na. Não é nada disso, Chico, esquece a caverna. Eu estou dizendo que vou me candidatar na política. Olha os pregos, Jorge, assim você vai acertar meus dedos. Então você quer ser vereador? Eu estava pensando em sair candidato a prefeito. Prefeito? Chico solta uma boa gargalhada. O homem pirou de vez, não tem dinheiro nem para fazer uma cerca nova, tem que ficar remendando essa aqui com arame velho, ainda vai querer ser prefeito? Tenha santa paciência. Não é questão de dinheiro, Chico, eu tenho projetos, ideias, entendeu? Só tenho que divulgar para as pessoas e tentar convencê-las de que sou o candidato certo, que não vou virar as costas para elas. Ó Jorge. Preste a atenção. Você não tem nem carro, como é que você vai andar por aí fazendo sua campanha? Jorge olha para um velho galpão onde uma charrete capenga repousa na sombra, com aparência de que há muito tempo não sai daquela coberta. Você está de brincadeira, não é, Jorge? Se você arranha o couro naquela lata velha é perigoso pegar até um tétano. Eu vou precisar da sua ajuda, Chico. Nem vem que não tem. Até a gente arrumar essa charrete a eleição já passou. Preciso que você seja meu vice-prefeito. Você não quer que eu puxe a charrete também? Por acaso está escrito burro aqui na minha testa, Jorge? Eu preciso de um homem de confiança. Você precisa é botar juízo nessa sua cabeça. Me fala uma coisa, Chico. O que mais te agrada na prefeitura? Se caso você fosse vice-prefeito, o que é que você gostaria de fazer? Meu sonho era dirigir um trator. Pois então, se a gente ganhar a eleição, você vai dirigir o trator. Mas eu vou poder ter um macacão laranja, com aquela faixa que brilha no escuro? Vai sim, Chico, com direito a tudo. Macacão, botina, óculos. Uniforme completo. E quando tiver a procissão de São Sebastião, eu vou poder enfeitar o trator todinho, Jorge? Vai sim, Chico. Então eu aceito. Os dois apertam as mãos num largo sorriso e formam assim a aliança dos desafortunados, bem ali naquela cerca velha e remendada, respirando a poeira da estrada de terra. Surge então, a improvável candidatura de Jorge da Lua e Chico Dragão, com a nobre proposta de trazer luz às profundezas das cavernas da pobreza e da ignorância da pacata e singela cidade de Coimbra. A cerca agora não mais parecia ser a prioridade do dia. Enquanto esticavam os arames e batiam os pregos, Jorge traçava suas metas de campanha e acertava todos os detalhes com o Chico. Mas quem vai tirar o leite das nossas vacas quando a gente sair para fazer as visitas? Jorge e Chico olham para o velho Tonho deitado em sua rede ouvindo seu radinho de pilha. Isso não vai dar certo, Jorge, o velho não vai querer trabalhar. Eu já tive uma ideia, sabe a minha cabritinha?
Então, vou passar ela no cobre e comprar um rádio novo para o velho, daqueles que tocam pendrive. Se tiver uma musiquinha tocando no curral, o pai vai aceitar trabalhar numa boa. Isso não vai prestar não, Jorge. Capítulo 3. Depois de fazerem vários remendos e gambiarras na velha charrete, Jorge e Chico afivelam uma pobre e magricela égua, vestem suas melhores roupas e partem rumo à cidade com finalidade de registrarem suas candidaturas. Onde nós vamos registrar nossa chapa, Jorge? Na prefeitura, é claro. Onde mais poderia ser? Aí dano. Tatu velho não esquece o buraco. Você acha que o pessoal que está lá dentro vai querer registrar nossa candidatura? Tá mais fácil essa égua voar. Sossega o facho Chico, nós vamos lá pedir informação, entendeu? Afinal de contas eles devem saber o caminho das pedras. Nós não queremos tirar ninguém lá de dentro, apenas vamos disputar democraticamente as eleições. Não representamos nenhuma ameaça. Estou até vendo o galope que vão dar na gente, isto sem falar na chacota que vão fazer depois. Se você tiver alguma ideia melhor, ainda está em tempo de discutir. Eu tinha mesmo era vontade de me enfiar naquela caverna lá na Cinelândia, ficar quietinho lá. Tailândia Chico, é Tailândia. Sobe o tom Jorge já perdendo a paciência. Nossos destemidos aventureiros partem na velha charrete rumo a Coimbra, quando passam na porta da casa de Chico, este grita para suas filhinhas. Papai não vai demorar meus amores. Vou trazer balinhas para vocês, tá? E para mim? Vai trazer o quê? Gritou Cleonice da porta. Vou te trazer um beijo e toda a minha saudade. Respondeu Chico todo romântico. Quero não, pode ficar para você. Traz o pão para o café da manhã que é melhor. Resmungou Cleonice. Entrando para casa e batendo a porta. Mulheres. Já não se pode mais ser romântico hoje em dia. Ainda bem que você não tem uma, não é Jorge? Não por escolha, até que eu gostaria de ter uma esposa. Mas quem eu quero não me quer, Chico. Até hoje você pensa nela, Jorge? Faz muito tempo, desde quando a gente era menino no grupo. Não há um só dia que eu passe sem pensar nela, minha amada e doce, Dulce Clélia. Vocês dois estão parecendo o sol e a lua, um nunca chega perto do outro, nunca vi coisa igual. Depois ficam os dois, solteirões e choramingando pelos cantos. Vocês tinham que arranjar uma forma de acertarem os seus ponteiros. Triste sina, meu caro Chico. Não queira você estar na minha pele. Enquanto subiam e desciam os morros da estrada, a velha égua penava para carregar os dois marmanjos. Se a mesma pudesse falar, com certeza não pouparia os ouvidos deles com afagáveis palavrões. Jorge esquecera por alguns instantes seus anseios políticos e mergulhara numa alucinada viagem interior. Tentando explicar ao Chico seu amor platônico e febril, enaltecendo as qualidades de sua amada Dulce Clélia. Contou das suas tristes e fatídicas investidas na tentativa de conquistá-la. Como o dia em que se ofereceu para carregar seus cadernos depois da aula e desastradamente deixou-os caírem numa poça d'água. Depois falou da bolada que deu nela, sem querer, quando jogava futebol com seus colegas no campinho da escola, sujando toda a sua roupa. Por fim, narrou seu apoteótico ato de tentar conquistá-la quando já rapazinho se meteu a besta em tentar fazer uma serenata para sua amada. Contou que havia bebido por demais e, além de cantar demasiadamente desafinado, errou a janela e cortejou sua irmã mais velha que era totalmente desprovida de beleza. Então os anos se passaram e sua amada Dulce Clélia só queria, cada vez mais, distância de nosso pretensioso e desajeitado pretendente. Ó Jorge! Por que você não leva para ela uns presentinhos lá da rua? Assim você vai ganhando a confiança e a atenção dela. Eu, por exemplo, quando eu paquerava a Cleonice, levei pão e tomate para ela. Pão e tomate, Chico? Você acha que as mulheres estão interessadas nisso? As mulheres gostam de flores, de joias, de bombons. Uai Jorge, era o que eu tinha para dar para ela na época. Mas deu certo, não está vendo? Estamos aí, firmes e fortes no casamento. Eu vi sim, vi quando ela bateu a porta na sua cara. Isso foi coisa do momento, você vai ver.
Vou levar um pão bem gostoso e amanhã tudo estará resolvido. Aproveita e leva uma dúzia de tomates também, para relembrar os velhos tempos. Não provoca, Jorge, eu só contei para você porque te considero meu amigo. Vamos falar da campanha que é melhor, assim não dá discussão. Capítulo 4. Ao chegarem à cidade, deixaram a charrete perto da antiga estação ferroviária e foram até a prefeitura. Antes, porém, Jorge deu algumas recomendações ao Chico para não adiantar o assunto com ninguém, a não ser com o próprio prefeito, senão poderiam ser dispensados ali mesmo da portaria. Entendeu bem, Chico? E nada de falar de dirigir trator da prefeitura, tá bom? Isso será um acordo nosso. Está bom, entendi. Mas você acha que vão deixar a gente entrar lá e falar direto com o Dr. Dutra Júnior? Eu estou duvidando. Eu vou dizer para a secretária que se trata de um assunto político de extrema importância, que só podemos tratar com o prefeito. É mesmo? Uai, Jorge, isso você não me contou. Qual é o assunto de extrema importância? A nossa candidatura, Chico, pelo amor de Deus, preste mais atenção. Ah. Agora entendi tudo. Pode deixar que eu não vou falar nada, só vou balançar a cabeça quando você me perguntar, tá bom? Assim espero. Agora vamos entrar. Não fica igual um bobo lá dentro. Nós somos da roça, mas não somos jacu. Depois de tomar aquele famoso chá de cadeira típico de toda repartição ou prefeitura, tomarem algumas xícaras de café, água e utilizarem o banheiro, finalmente a secretária do prefeito pediu para eles entrarem no gabinete. Meus caros senhores, cidadãos da minha querida Taboa, como vão as coisas? O que posso fazer por vocês? Tá tudo bem com a gente, Dr. Dutra Júnior. A gente tá aqui não é para pedir nada pro senhor, graças a Deus tá tudo tranquilo, não estamos precisando de nada. Mas então, a que devo a honra desta ilustre visita do senhor? É Jorge Doutor, e ele é o Chico. Sim, claro, Jorge e Chico, lá do córrego da Taboa, eu estive lá, eu me lembro. Teve sim, há uns 4 anos atrás. Né, Chico? Jorge olha com cumplicidade para o Chico. Chico apenas concorda com Jorge. Isso mesmo, eu passei em todas as propriedades, me lembro de passar na sua casa, fui recebido pelo seu pai, senhor Tonho da Lua. Confirma o prefeito. Foi mesmo, na casa do Chico também, né, Chico? Mas me diz aí, Jorge e Chico, o que é que eu posso fazer por vocês? Sabem que a prefeitura está sempre de portas abertas para vocês e para todos os nossos queridos moradores da Taboa. Bem, senhor Dr. Dutra Júnior, nós estamos. O que é isso, Jorge? Nada de senhor, nada de doutor, aqui eu sou o Juninho, pode ficar à vontade, estão em casa. Pois é então, prefeito Juninho, eu e o Chico estamos aqui porque ano que vem vai ser ano de eleição e nós estamos querendo candidatar aqui no Coimbra. Né, Chico? Que coisa boa, Jorge e Chico, então vocês vieram no lugar certo. Eu estou justamente à procura de gente boa, gente honrada, honesta, assim como vocês. Precisamos de gente com boas propostas, bons projetos, de gente comprometida com o desenvolvimento da nossa cidade. Então, prefeito Juninho, eu e o Chico temos ótimos projetos, ideias boas mesmo para a cidade e para toda a zona rural, né, Chico? Diz que é. Responde o Chico com um olhar de dúvidas. Jorge dá uma cotovelada no Chico. Excelente, meus amigos. É disto que nós precisamos. Homens engajados participando ativamente na política. Eu tenho certeza que no meu partido, ou no partido de alguns de meus apoiadores, vocês seriam ótimos candidatos, ou quem sabe até serão nobres vereadores de nossa cidade, né, Chico? Afirma o prefeito com um largo sorriso no rosto. É, e não é. Quer dizer, mais ou menos isso, prefeito. Eu achava que era mesmo, agora eu estou na dúvida. Mas pode ser sim, né, Jorge? Deixa que eu fale com ele, Chico. O problema é que eu e o Chico temos outros planos. Nós não queremos candidatar para vereador, nós queremos para prefeito e vice, né, Chico? Jorge dá uma cotovelada mais forte desta vez. Um puxa-saco de nome Simeão que adentrou a sala trazendo um café e ouvia a conversa, não resistiu e soltou uma risada. O prefeito raspou a garganta repreendendo seu assessor.
Muito bem, senhores, Jorge e Chico. Na minha modesta opinião, eu creio que vocês poderiam contribuir muito mais para nossa cidade, nossa querida Taboa, como vereadores. O prefeito tem obrigações muito complicadas, temos que nos preocupar em administrar o município como um todo, são muitas obrigações, são muitos recursos a serem empregados, enfim. Aconselho aos senhores a começarem por baixo, comecem candidatando a vereador, depois com o tempo, se gostarem da coisa, tentam concorrer para a prefeitura. Mas um passo de cada vez. Nós entendemos perfeitamente, senhor prefeito. Até agradeço os conselhos e as considerações, mas eu e o Chico estamos realmente decididos a concorrer ao pleito como prefeito e vice, né, Chico? É nada, Jorge. O homem explicou pra gente. Mais uma cotovelada do Jorge no Chico. Então Simeão, o assessor puxa-saco, não se contendo de curiosidade, falou alguma coisa no pé do ouvido do prefeito e apontou pela janela. Bem, senhores, neste caso eu acho que tenho uma solução para vocês. Vamos até lá fora que eu vou explicar melhor. Ao saírem da sala, o Chico ainda cochichou no ouvido de Jorge. Eu falei para você que isso não ia dar certo, não falei? Quieto, Chico. Vamos lá ver a proposta que o homem tem para nós. Bem, meus nobres senhores, como sabem, eu serei candidato à reeleição. Vocês vão ter que primeiro se filiarem a um partido político para disputarem as eleições municipais concorrendo comigo. Como meu partido já vai ter um candidato, que sou eu, e todos os partidos aliados que me apoiam, vão estar comigo, então eu acho que a melhor solução para você é procurar o vereador Valtinho. Ele é de um partido de oposição, é jornalista, tem um jornal aqui na cidade que fica bem ali, do outro lado da praça. O prefeito aponta o caminho para Jorge e Chico, enquanto isso seu assessor já havia feito a fofoca e as janelas da prefeitura estavam cheias de puxa-sacos rindo dos dois lunáticos. Eu acho que pode ser uma excelente oportunidade de vocês irem até ele e falar das suas propostas, quem sabe não seriam vocês os nomes que ele tanto procura? Vão até lá, falem com ele. Vão, não tenham receio. Falem tudo com ele. Capítulo 5. Jorge e Chico atravessam a praça enquanto discutem entre si. Simeão os observava com ar de preocupação. No fundo ele pressentia que alguma coisa não ia dar certo neste plano de jogar a batata quente na mão do adversário. Acostumado a trabalhar na linha dura da velha política de cabresto empregada pelos Dutra pai e avô nos mandatos anteriores, onde o emprego da violência e da força física fez parte dos métodos nada ortodoxos de intimidação e convencimento, o assessor julgava necessário tomar uma atitude mais drástica para castigar nossos aventureiros. Mas o prefeito Juninho não apreciava estas atitudes e tentava fazer uma administração mais amistosa, tentando melhorar a imagem deixada pelos seus predecessores e formar uma nova política repaginada e maquiada, tal como um lobo que se veste em pele de cordeiro. Porém o Simeão era a maçã podre no cesto deixada como herança em seu mandato, boa coisa não podia se esperar de um homem bruto como este. Não olha para trás, Chico. Deixa de ser jacu, firma esse passo e vamos lá falar com o vereador. Ó Jorge. Tá todo mundo rindo da gente, eu falei que não achava uma boa ideia. O homem falou pra gente ser vereador, mas você não quer? Sossega o facho, Chico. O homem está reconhecendo na gente um adversário à altura, por isso mandou a gente falar com a oposição, não percebe? Ao contrário da prefeitura, nossos heróis foram recebidos rapidamente e sem formalidades. O vereador Valtinho ofereceu café, mas o Chico não aceitou. Disse que ia ficar com gastura de tanto café que ele tomou na prefeitura. Então o jornalista ouviu atentamente as propostas de Jorge, o Chico desta vez até participou mais da conversa. Valtinho ficou espantado com as pretensões da dupla, mas procurou não demonstrar nenhum sinal. Certa altura da conversa ele deu uma desligada no que os dois falavam e olhou pela sua janela. Pôde então perceber que havia um verdadeiro pardieiro na porta da prefeitura, todos aguardando para ver qual seria a reação do vereador. Desgraçado. Dutra Júnior está aprontando uma para mim. Pensava o jornalista consigo mesmo enquanto Jorge e Chico não paravam de falar das suas pretensões políticas.
A certa altura da conversa, Valtinho teve um insight. Quem sabe estes dois azarões não seriam uma boa chapa de oposição? Quem sabe não angariavam os votos de protesto? O vereador pensava que já era hora de acabar com a hegemonia dos Dutra nas sucessões de prefeitura. Sendo assim, resolveu entrar na brincadeira proposta pelo adversário e mais do que depressa pegou 2 fichas de filiação para nossos aventureiros. Aqui vocês estão entre amigos, vocês podem contar comigo pro que der e vier, eu vou abraçar esta causa junto com vocês. Nós vamos botar pra quebrar nesta cidade, vamos fazer uma divulgação bombástica pra todo mundo saber que Coimbra tem uma oposição forte e unida. Então Valtinho pega uma caneta e começa a fazer algumas anotações e desenhos, enquanto tenta explicar para Jorge e Chico como seria todo o processo até as eleições. Temos que bolar um slogan forte e chamativo, ou melhor, impactante. Jorge e Chico. Ficava pensativo o vereador procurando um mote ou um chavão para agregar valor à sua ideia. Vocês têm algum apelido? O meu é Jorge da Lua, por causa do meu pai, o Tonho da Lua. E o meu é Chico Dragão, porque eu fumava muito no passado, mas parei graças a Deus e ao meu São Sebastião. Fantástico! Expressou o jornalista com grande ênfase. Jorge da Lua e Chico Dragão. Esta chapa vai esquentar. Estou tendo aqui umas boas ideias para esta campanha, vocês vão ver. Por acaso algum de vocês tem um carro? Posso conseguir com o partido uma pequena verba para ajudar nas despesas com combustível. A propósito, senhor Valtinho, nós temos um veículo próprio sim. Desta vez é o Chico quem dá uma cotovelada no Jorge. Temos uma charrete, é simples, é velha, mas leva a gente pra todo canto, não gasta combustível, só água e capim. Larga de ser jacu, Jorge. Cochicha o Chico no ouvido de Jorge. Maravilha! Diz o vereador quase não contendo o riso. Isso vai ser demais. Eles apertam as mãos como se fossem os 3 mosqueteiros, enquanto isso Valtinho vai acertando mais alguns detalhes. Depois de despedir dos nossos, agora oficialmente, candidatos, o vereador pede sua secretária um favor. Entra em contato com aquele cara lá de Rio Branco e veja se consegue umas fantasias de carnaval para uma sessão de fotos, diga a ele que vou precisar de uma armadura medieval e de uma de dragão. Enquanto ele acompanha nossos infantes até a saída e conversam os últimos assuntos, volta lá de dentro a secretária e dá a resposta do telefonema. Senhor Valtinho, ele disse que não tem essas roupas, mas que tem uma de soldado romano e outra de jacaré. Está ótimo, excelente. Ninguém vai notar a diferença, peça para ele enviar para cá por favor. Virando-se para os dois, Valtinho fala mais baixo, à parte como se fosse um grande segredo. Esta sessão de fotos que vamos preparar será a chave de todo o nosso sucesso, será como um cartaz de filme de cinema, como se em uma só imagem fosse transmitido toda a tensão da trama. Vocês serão reconhecidos na rua, as crianças vão correr atrás da charrete querendo ver os dois, vão querer tirar fotos de vocês. Mas é necessário mesmo vestir estas roupas? Perguntou Jorge. Eu acho que nós vamos fazer papel de palhaço. Emendou Chico. Não, não. De forma alguma, vai ser sucesso, podem confiar em mim, vai dar tudo certo. Isto faz parte do marketing político. Ah bom. Sendo assim, eu e o Chico topamos a parada. Não sei se eu topo ainda não, Jorge. Chico à parte enquanto levava outra cotovelada de Jorge. Assim voltaram nossos inusitados candidatos da cidade, filiados e registrados, cheios de alegria e satisfação. Mal sabiam eles da tragicomédia em que haviam se metido, mas isso é assunto para os próximos capítulos. A única coisa que eu posso adiantar é que Simeão rondou em volta da charrete com uma chave de boca em uma das mãos e um alicate na outra. Quando este percebeu a aproximação de pessoas, se abaixou e fingiu consertar alguma coisa em um carro da prefeitura estacionado ali perto. Capítulo 6. Após resolverem todos os assuntos na cidade e fazerem as suas compras, Jorge e Chico retornam para o córrego da Taboa. Como o dia já estava para terminar e logo a noite cairia, Chico pede a Jorge para apertar o passo.
Porque acreditava numa lenda de que às 6 da tarde, logo após a oração da Ave Maria, acontece a procissão dos mortos. Que não seria nada agradável estar fora de casa, no meio da estrada, uma hora daquelas. Você acredita em cada bobagem, veja se tem cabimento, Chico. Procissão dos mortos. Era só o que me faltava. Acreditar? Eu não acredito, mas não pode duvidar. Essas coisas quando acontecem, é melhor a gente nem tá por perto. Eu não posso apertar o passo senão esta égua velha tem um faniquito, e morre na estrada, aí nós vamos ter que seguir viagem a pé. Ai minha Nossa Senhora! Ai meu São Sebastião! Faz a gente chegar lá em casa logo pra não ter que ver assombração. Que reza mais capenga é essa, Chico? Santo nenhum vai querer ouvir isso não. Eu acabei de inventar, se não entende de reza não atrapalha meu negócio com o santo. O Chico olhava a cada instante no seu relógio, que ficava numa correntinha no bolso de sua calça, enquanto resmungava e fazia a sua ladainha. Quando deu 6 da tarde, ouviu-se um barulho distante que se aproximava rapidamente. Ai minha Nossa Senhora! Ai meu São Sebastião! Está chegando a procissão. Que nada, Chico! Isso tá parecendo barulho de motosserra. O Chico já nem abria os olhos e também tafava os ouvidos se borrando de medo, o entardecer já estava lusco-fusco e não havia muita visibilidade. De repente surgiram 6 motocicletas passando bem rente à charrete. São muito comuns os motociclistas que vêm da trilha do Mirante da Serra percorrerem aquela estrada. A velha égua se assustou com o barulho das motos tão próximas, relinchou e deu um pinote. Chico salta da charrete de olhos fechados, mas não faz uma boa aterrissagem, termina por rolar no chão em meio à poeira da estrada. Jorge não teve melhor sorte, com o susto tentou pular também, mas a manga de seu paletó ficou presa numa parte da charrete. A égua saiu em disparada morro abaixo e Jorge seguiu sendo arrastado, sem conseguir conter o animal. Depois de alguns longos metros a égua finalmente parou. Ai minha Nossa Senhora! Ai meu São Sebastião! Comi tanta poeira que estou cuspindo tijolo de construção. Ai égua maldita! Ai suas motos danadas! Estou todo esfolado, até com as orelhas raladas. Cleonice vai me matar. Sujei toda a minha roupa de ir à missa. Está de bom tamanho, Chico. E eu? Que nem mesmo as roupas eu tenho mais, estou todo esfarrapado. Assim chegaram os nossos audazes candidatos no córrego da Taboa, sujos, rasgados e machucados. Felizmente pelo avançar da hora poucas pessoas viram o seu estado de calamidade, se não ia ter comentários para o resto.